ok? Deu para pegar essa terceira parte? Então vamos lá. Quarta parte, contração do auxiliar. Will, que é o futuro. I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, they will. Detalhe, você tem o you duas vezes porque é da segunda pessoa do singular e da segunda pessoa do plural, tá? A contração é o LL. All, how, shall, you. Então você tem well, y'all, there. Então você vai ler com o som de um all no final. Y'all, tá? Você vai ler all, y'all, how, shall. Você vai ler assim, tá? Porque é importante pensar nisso, porque você vai encontrar as pessoas falando assim, tá bom? Você vai encontrar as pessoas dizendo, em vez de falar I will speak English, vocês vão ouvir I'll speak English. Aí você vai falar, o que é all? All? Como assim all? É a contração. Vocês podem ouvir aberto, tá? Só um detalhe. Vocês podem ouvir all, que é com som de A aberto, ou all, com som de O, mas vocês vão ouvir assim, tá? Ou com A ou com O. All. Vocês vão ouvir assim, que seria eu farei, y'all, né? Você farás. É isso aí, tá certo? Para que vocês possam compreender essa quarta parte aqui. Tá certo? Até aí vocês estão pegando? Agora a questão é, no passado não tem uma contração, não tem como você falar. Agora no passado tem a fonética. Então se você tem o did, né? Pegando aqui o did, e você vai colocar, né? Did you? Então na pronúncia vai ficar did you, tá? Ou, mais ainda, eles podem reduzir esse O e esse U para um som de um schwa. Então, didja. Eles podem pronunciar assim, tá? É interessante que eles sempre vão reduzir para um som de um schwa as coisas. Vocês vão ver vários vocábulos dos quais eles irão reduzir mesmo. Eles fazem isso muito. Vamos passar aqui. Contração do verbo to be. I am vira I'm. Detalhe, termina sua boca falando um M. I'm. You are vira your. He is, his. She is, she's. It is vira its. Detalhe, se você for falar it is no sentido pleno, assim, é muito difícil você ver it is no inglês falado. Você quase nunca vai ouvir alguém falando it is no inglês falado. Mas no inglês escrito, formalmente, você vai ver. E quando você tem it is junto, então você vai ler it is, tá? Detalhe que a sílaba tônica não está no it, está no is. Então você não fala iris, você fala iris. A pronúncia tônica está no iris, tá? Quando você tem a forma integral, você lê como iris. Quando você tem a forma contrária, você lê como its. We are, where. Agora detalhe, where, porque se você pronunciar aberto ou fechado, vai dar diferença. Se você colocar um e aberto, where, então você já está um pronome interrogativo quando. Where are you from? De onde você é? Where, tá vendo? Então, cuidado com a pronúncia disso aqui. É where. Se você falar where, se você pronunciar aberto, você está pronunciando outra coisa. Se você falar were, olha só, se você pronunciar fechado, were, você está falando o passado do verbo to be. Were. Então, você tem que falar where. Pronuncia como o ear. Isso é importante, senão não vai dar muito certo. You are vira your, they are vira their, tá? Para negar o verbo to be, é só você colocar o not na frente do verbo. Então, se você aprendeu que I am significa eu sou, você vai colocar I am not. Simples, eu não sou. Se você aprendeu que you are significa você é, você vai colocar you are not. Agora, tem como você contrair isso, né? Porque a gente acaba sendo um pouquinho preguiçoso, né? Então, o que os nativos vão fazer? Eles vão colocar I am not como I'm not. Agora, detalhe, no caso de I'm not, do am, a única contração possível que existe é essa aí. I'm not. Não existe outra contração possível. Já nas próximas, você vai ver que existe duas contrações possíveis. You are not vira you're not ou you aren't. A segunda é mais usada, tá? You aren't. O que acontece? Como o pessoal ele costuma ser um pouquinho preguiçoso na hora da fala, eles vão emendar o primeiro,
né, a primeira palavra na segunda. Então, em vez de eles emendarem a segunda, eles emendam a primeira. Isso acontece principalmente na hora da escrita. Porque na hora da fala, você vai ouvir várias pessoas falando you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, they aren't. Você vai ver eles falando a segunda pronúncia. O problema é que na hora da escrita, eles querem contrair. E na hora da escrita, eles vão contrair a primeira palavra e não a segunda, porque fica muito mais fácil. Entende? Fica mais rápido para você contrair a primeira e não a segunda. Então, em vez de eles falar he is not, na hora da escrita, eles vão falar he's not. E na hora da fala, he isn't. Então, são duas contrações possíveis, tá? She is not, vira she's not, ou she isn't. It is not. Lembrando que quando você tem a forma integral do it is, você lê como it is not. Na hora da... agora, no caso do it, as duas formas são possíveis. No caso do it, as duas formas são possíveis. Tanto na fala, tanto na escrita. It's not ou it isn't. We are not, we're not, we aren't. They are not, they're not ou there aren't. Todas elas são possíveis, tá? Então você pode usar e você tem que decorar aí para que possam te entender melhor, tá certo? Para que possam aí entender você melhor. Até porque, na verdade, para que você possam te entender melhor e para que você possa também entender melhor eles, quando eles falarem contraído, porque eles vão escrever contraído e vão falar contraído também. Então é possível, extremamente necessário que a gente possa compreender isso, tá? Vamos dar continuidade aqui. Going to, vira gonna. Agora, o que é isso aqui? Reduções fonéticas, sim. Como que é o inglês da vida real? Só um detalhe. Isso que vocês estão vendo em azul é a pronúncia. Não escrevam isso, porque isso não é aceitável, tá? Não escrevam isso. Não escrevam. Going to vira gonna. Então, em vez de eu falar... Porque assim, going to é usado para o futuro, tá? Existem duas formas de você escrever o futuro no inglês. Você pode falar will, I will speak. Ou você pode falar I am going to speak. Você não vai traduzir o sentido do verbo am, você só vai entender o going to. Então, você vai falar com I am going to, mas o am você não vai traduzir. Então, você vai falar, mas você não vai traduzir o am. Então, I am going to speak vira eu falarei, tá? São duas formas. I will speak, I am going to speak. Dá na mesma, as duas vocês estão falando que você vai falar alguma coisa, né? Agora, dá para você contrair. Aí que tá o grande problema, né? I am going to vira I'm gonna. Então, I am going to speak English. Eu falarei inglês. I'm gonna speak English. I'm gonna speak English. Então, olha o que eles fazem. Have, lembrando que esse have aqui, tá? Peraí que eu perdi a coisinha. Aqui, achei. Ó. Esse have, ele não tem o som do E, tá? Você vai terminar com o V na boca. Have to. Duas consoantes juntas vira hafta. Então você vai ouvir isso. Got to vira gotta. Na fonética, tá? Não escrevam isso. Na fonética. Então, quando você for escrever got to, você fala gotta. Want to vira wanna. Por quê? Vocês vão perceber que eu tenho dois T's. Né? Want to. Então, vira wanna. Vira muito mais fácil. Né? Do you vira do. Então, do you speak English? Estou perguntando se você fala inglês. Então, a gente aprende como do you speak English. Você fala inglês. Agora, imagine se eu falasse do you speak English. Você saberia me responder? Porque do é a fonética reduzida. Que eles reduzem essa fonética. Então, você tem também mais uma. What did you? What did you? Sim, eles vão pronunciar o som do you como o som de um schwa. E o did vai virar um som um pouco de R. What. Tá? Ou melhor dizendo, o T vai virar um som de um R e que vai emendar com a próxima palavra. What. Por quê? Por que eles vão pronunciar assim? Novamente, what did you? É uma pergunta. Você pode ver que isso aqui é uma estrutura de pergunta no passado. Isso é muito usado. Né? What did you do yesterday? O que você fez ontem? Um exemplo aqui. O que você fez ontem?
É uma frase, é uma estrutura de uma frase muito usada e muito comum. Como é algo muito comum e muito usado, eles reduzem, porque é algo já muito conhecido. Então, what did you vira what did you, tá? That I. Quando você tem essas duas pronúncias, I think that you, né? Por exemplo, eu acho que você, né? Então, por exemplo, assim, eu poderia falar that I, é assim que eles vão pronunciar, né? Então eles vão pronunciar that I como that I. É assim que eles vão pronunciar. That you como that you. Eles vão emendar, tá? Eles vão emendar. Agora, vamos lá. What are you doing? What you doing? What are you doing? What you doing? É assim que eles vão falar. What you doing? O are eles tiraram, né? Eles vão falar what you doing. Por quê? What are you doing? Eles emendam tudo isso e eles falam what you doing. É uma redução fonética, não escrita, tá? Where are you from? A mais conhecida de todas, né? Where are you from? Where are you from? Ou where are? Porque where are you from? Where are you from? Porque o are eles somem na fonética aí, tá? Where are you from? Where are you from? Corrigindo aí, tá? Where are you from? Então, essa que é a pronúncia. O are ele some e eles reduzem o som do you para um schwa, um ya. Você pode ver you vira ya. Você vai ver também várias pessoas falando see you next time ou see ya. Por que eles falam see ya? Como assim see ya? É S-E-E-Y-A, porque é uma junção de you. Em vez de eu colocar Y ou U, eu falo ya, see ya, em vez de see you, tá? See ya, simplesmente assim. Trying to, eles vão pronunciar como tryna, tryna. Give me, lembrando que esse E final, ele não é reproduzido. Give, você não fonetiza o último E. Então é give me, give me. Eles vão ler como gimme, gimme. Por quê? Eles vão assimilar o V com um M. Então, em vez de ele falar give me, que teria uma parada, porque o give, ele fecharia a primeira sílaba. Então, eles vão ler como gimme, gimme, tá? What do you do? Watcha, né? What you gonna do? Por exemplo, eu poderia estar perguntando what you gonna do, né? Então, eu poderia estar perguntando isso. Agora, what do you do? Vira what you gonna do, né? Então, veja só, como que eles reduzem tudo. Como que eles vão reduzindo as coisas. Isso é muito importante, porque no inglês falado, não no inglês escrito, mas no inglês falado, vocês vão ouvir muito isso aí. E quando vocês ouvirem isso aí, vocês não vão saber o que é. Am going to. Claro, está faltando o sujeito, porque você vai colocar o sujeito, né? Então, vamos colocar o sujeito I, né? I am going to. Vira mana. I mana, né? De verdade, eles reduzem para mana. É assim mesmo que eles fazem. Então, imagina só, você está esperando que o pessoal fala I am going to speak English. E eles falam I mana speak English. Aí você fala, como assim mana? Que história é essa de mana? Como assim? Né? Eles falam, mano. Vamos lá de novo? A pronúncia da palavra ferro é iron. Iron. As pessoas pronunciam isso como iron. Não, não é iron. É iron. É assim que você pronuncia ferro. Iron. Tá? Agora, outra redução fonética que existe aqui na fala deles. Like, lembrando que esse E não é pronunciado. Like, vira like. Like, like. Por quê? Porque na fonética você vai ler como laica, entendeu? Porque já que esse E não é pronunciado e esse K ele fecha a primeira sílaba, então eles vão emendar com a próxima sílaba que é uma vogal, laica, né? Exatamente isso que eles fazem, meus irmãos. Vocês precisam aprender isso porque isso é muito importante. Am I está em posição de pergunta, porque o sujeito, como é que fala? O verbo, ele está antes do sujeito. Então, I am significa eu sou. Am I é uma pergunta, porque o verbo está antes do sujeito. Então, am I, eles vão pronunciar am I. Eles vão pronunciar esse M junto com esse I. Am I?
Because, o último N não é pronunciado. Because, você fecha a sílaba com o som de um S. Because, eles vão reduzir para um cus. E muito rápido, eles vão falar muito rápido. Eles vão falar cus, porque é uma sílaba só. Because é duas. Cus é uma só. E detalhe, eles vão colocar esse apóstrofe aí em cima, tá? Eles vão pronunciar esse apóstrofezinho aqui em cima, ó. Ou eles vão escrever com esse apóstrofe. A palavra cus, ela é escrita desta forma, ela é aceita na gramática, tá? Essa forma você pode escrever, mas você tem que lembrar de colocar esse apóstrofezinho ali. But I will, seria but I will, que seria mas eu alguma coisa no futuro. Então, but all, o primeiro T vira um som de um R e você emenda com a próxima sílaba, but all. And every, vira and every. Por quê? O D sai, o som de D é perdido, esse D aqui você não vai pronunciar, e o N se emenda com E, and every. I can, eu posso, I can. Novamente aqui, mostrando a diferença, porque I can. Por que eu estou mostrando isso? Porque geralmente eles não vão pronunciar esse T. Então, I can do afirmativo, I can no negativo, tá? Ou I can't também, se eles forem pronunciar o T. That is just dashes. Essa aqui, porque o que acontece? O T, ele não é pronunciado. Então, você vai ler como das, Então, o T some e você vai ler como das. Só que como o som de S é próximo do som de G, ele assimila. E ele transforma o U no som de um schwa. Então, dashes. É assim que eles vão pronunciar. I am going to. Eles vão pronunciar como Aima. Você pode pronunciar como mana, como gana ou como Aima. Então, I am going to sleep now. Eu vou dormir agora. Então, I'm asleep now. Eu posso falar I'm asleep now. Vocês têm noção que isso é uma redução muito grave. Isso é muito sério. Porque quando você pega I'm asleep now, você está engolindo 4 palavras. E imagina só, você espera ouvir 4 palavras e você ouve uma, que corresponde a todas elas. É isso que eles fazem, irmãos. É por isso que a gente não entende eles. That, then, vira Laden. Novamente, o primeiro T e o segundo T, eles se assimilam e fica Laden. Do not worry, you are not alone. Novamente, esse último E de alone, você não vai pronunciar esse último E. Mas na fonética, don't worry, you're not alone. Not alone, vira not alone. Don't worry, porque você pode ouvir também don't worry, porque você, como o último T não é pronunciado, então você vai ouvir don't worry, porque o N vai se emendar com o próximo, Don't worry, you're not alone. É assim que você vai ouvir. Não se preocupe, você não está sozinho. I don't know. Você vai ouvir isso com o som de um R. I don't know. Vamos lá. I am going to call her. Eu ligarei para ela. I'm a caller. Então, olha o que eles fazem. I am going to call her. Vira I'm, que nós já conhecemos, que é o I am going to. Call her, eles tiram R, então vai ficar caller. I'm a caller. É assim que eles dizem. Simplesmente eles reduzem a frase inteira. I'm a caller. Called him. Liguei para ele. Vira called in. O H é tirado. Called in. I told her. Que é o passado. A ideia de eu disse para ela. Então, I told her. Por quê? O D se emenda com... Primeiramente, o H cai. É a primeira coisa que nós temos que notar. Aqui, esse H ele cai. E esse D, ele vai ser lido junto com a próxima sílaba. E a próxima sílaba será reduzida. Então, I told her. Should have. Vira shoulda. Por quê? Novamente, o D vai ter um som de um R. O H cai. O E não é pronunciado. Então, vai ficar shoulda. Agora, o que acontece? Quando isso acontece, o V ele pode se perder também. Você pode ouvir como should. Então, você pode ouvir como should have,
would. Você vai ouvir um esse som de um v ali no final, mas você tem duas formas, é o que eu coloquei, shoulda, né? Aqui, ó, shoulda, ou would've. Olha aqui a diferença, ó. A diferença é que would have você pode ver como woulda ou would've, ou should've, né? Porque o que acontece? Como o H ele cai e o E não é pronunciado, e o A é reduzido para um schwa, junto com o D, que se transforma no som de um R, você pode ouvir o V ou não. Uma vez que a sílaba termina com V, eles podem pronunciar simplesmente como ura, ou eles podem pronunciar ura, terminando a sílaba com um V fechado e mudo, tá? Tanto faz, as duas estão certas. Can I help you? Pois é, can I help you? Eles emendam tudo. Então, can I vira can I. É, help you vira help you, can I help you? Eles emendam. I thought in you, eu pensei em você. É, I thought in you, I thought in you, I thought in you. É, eles podem emendar o T com um I, virando I thought in you, I thought in you, I thought in you, ou I thought in you, I thought in you, tá? Dependendo se você vai pronunciar o T com som de R ou não. 20, quem nunca soube essa palavra? 20, que é 20. Pois é, eles não pronunciam 20, eles pronunciam como 20. Por quê? Quando eu tenho um N e eu tenho um T, essas duas palavras se pronunciam na mesma região da boca. Pronuncia aí, na, tá, né, te. Pronuncia aí, para você ver. Elas se pronunciam na mesma parte da boca. Então, o N fecha a sílaba e o T dá continuidade à sílaba. Quando isso acontece, fica mais difícil na fala. Então, o que eles fazem? Eles reduzem. Eles tiram o T. Então, 20 vira 20. Porque assim, tirando o T, eu tenho uma sílaba mais leve para ser pronunciada. 20, né? Agora, olha isso aqui. Interesting, que todo mundo aprendeu que é interessante. Detalhe, o último G você não pronuncia. Não é interesting, é interesting. Você não vai pronunciar o G. E outro detalhe, lembra da regrinha acima que quando você tem um N e um T junto, você pode não. Você pode pronunciar com o T duro, geralmente os britânicos vão pronunciar com o T duro, mas o inglês americano eles tiram o som do T. Então aí, ó, interesting, olha só, isso aí vocês não sabiam, né? Interesting seria interessante. Além dessas expressões, é muito importante, além de vocês saberem as reduções e as expressões inglesas, é muito importante que vocês aumentem o vocabulário de vocês. Vocês aprendam cada vez mais palavras. Se você souber várias palavras em inglês e souber usá-las e pronunciá-las corretamente, sabendo das reduções fonéticas, de como escrever, de como falar, de como entender o que aquela palavra, expressão e fonética, redução significa, se você aprender todas essas questões, seu aprendizado de inglês irá melhorar muitíssimo, tá? Porque você já vai começar a saber entender nativos, você vai começar a falar como um nativo, você vai começar a escrever e você vai ter um avanço muito grande, porque a partir da hora em que você começa a adquirir mais conhecimento de palavras e aplicar essa redução fonética que vocês aprenderam aqui nas novas palavras, então você pega os padrões vocálicos que eu apresentei aqui e vão para as próximas palavras novas que vocês foram aprender. Então, o que acontece? Olha só que legal. Quando você pega as reduções fonéticas que vocês aprenderam aqui e aplicam nas outras palavras, vocês não só estão aumentando o vocabulário, como vocês estão sabendo ouvir, melhorando o seu listen e o seu speak. Porque tanto a sua fala, tanto a sua audição, tanto a sua escrita vão melhorar. Porque você vai aprender o vocabulário, mas os padrões vocálicos. Então isso realmente vai dar um up no inglês de vocês de uma maneira assim enorme, tá? Espero que essa aula tenha sido produtiva aí para vocês, tá? É possível que eu reparta essa aula, tá certo? Eu gravei de uma vez só, mas é possível que eu reparte ela em 2 ou 3 vezes, tá certo? E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e tenham aprendido bastante com essa aula, tá certo? E quem estiver assistindo pelo YouTube,
quem estiver assistindo pelo YouTube, eu vos convido a participar do meu curso, né? É um curso voltado para preparar pregadores a não só aprender as doutrinas fundamentais da fé, mas também aprender os princípios básicos do inglês, os princípios básicos do hebraico e também do grego. É para que você possa sair dali e ter um aprendizado, uma base, um fundamento na palavra de Deus, tá certo? Para que vocês possam realmente ser plenamente capacitados, tá? Isso eu falo para quem não faz parte do nosso curso, né? Para quem está ouvindo aí pelo YouTube. Quem quiser fazer parte aí do nosso curso de capacitação aos pregadores, tá certo? Entre em contato comigo, tá? Lá pelo Telegram, o meu número é 5511 95339 1604. Então vou repetir, 5511 95339 1604. Entre em contato comigo pelo Telegram e assim a gente vai poder, eu vou poder passar mais informações sobre o meu curso de capacitação aos pregadores, tá certo? E Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula e aprendam e saiam agora, né, juntando aí as palavras, porque é assim que o nativo vai fazer. Agora, se vocês quiserem pôr em prática o que eu coloquei aqui, o que eu apresentei aqui, procurem no YouTube um cantor cristão, ele é cristão, tá? Um cantor cristão chamado Jonathan, com TH, tá? Jonathan, com TH, escrito com J, TH, Ogden, tá? Jonathan Ogden. Ele faz louvores ao Senhor, inclusive eu já fiz a tradução de 2 louvores dele aqui no canal, e vocês vão poder ver as reduções fonéticas que ele faz ali. Inclusive, algumas reduções que eu coloquei aqui são das músicas dele, tá? São dos louvores dele, tá? Acompanhem lá essas reduções fonéticas para que vocês possam aprender melhor.